Fala galera, saudações vascaínas, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Esse vídeo é um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aqui, até porque eu ando meio sumido, né? Tem um trabalho que está me consumindo um pouco, mas arrumei esse tempinho aqui para poder conversar com vocês aqui, beleza? Antes disso, eu peço para você já, por favor, compartilhe esse vídeo, porque eu preciso que esse vídeo chegue aos mais vascaínos possível, principalmente dentro do clube, para ver se toca o coração dessa rapaziada da política do Vasco. Peço você também deixar o like, se inscrever, compartilhar isso aí, né? Então, vamos lá, rapaziada, vamos aí o que nos interessa, que é esse vídeo de agora. Todo mundo está acompanhando, né? Todo mundo está acompanhando aí o Mundial de Clubes que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo aí. Eu, particularmente, vou ser sincero para vocês, eu via esse Mundial de Clubes como um fracasso. Primeiro porque ele foi feito nos Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos não tem a prática do futebol, eles não são apaixonados pelo futebol, não tem esse tesão pelo futebol que a gente tem, né? Então, que a gente tem, que eu digo, o resto do mundo, né? Eles não têm. Então, assim, eu achei que fosse ser ruim por causa disso, mas me surpreendeu muito positivamente. Estou gostando demais dos jogos, de como está sendo o relacionamento da torcida, enfim, tá muito bacana, principalmente para os times brasileiros que a gente achou que fosse tomar uma sapoada e não está sendo assim. A gente está vendo que está sendo muito ao contrário até então, né? Enfim. Eu quero começar com vocês relembrando um pouco dos bons tempos de Vasco. O Vasco que todo mundo sabe, né, o gigante que é, mas porém está adormecido, né? O Vasco tem essa cultura de ser gigante desde o seu nascimento, de ter ali, de disputar títulos, de vencer. Estou falando só dentro de campo, não vou contar a história no geral, porque todo mundo já ciente de tudo que o Vasco é. Aliás, a história do Vasco deveria estar dentro das escolas, né, para poder ser contada nos livros de história das nossas escolas do Brasil, né? Mas não está. É um erro muito grande que eu acredito que a nossa educação tem também. Mas enfim, vamos falar só de dentro de campo. O Vasco sempre foi campeão desde o início do futebol, né? 23, 24, 48, enfim, títulos atrás de títulos. A gente sabe como foi o Vasco, né? Até mais ou menos ali os anos 2000, né? Depois teve alguns relatos, 2011, enfim, a gente sabe de tudo o que aconteceu, né? A gente sabe, né, do que esses bons tempos do Vasco, né, teve personagens importantes, né, como time importantes, como o Expresso da Vitória, o Trem Bala na Colina lá em 2011, a galera da Edmundo, Pedrinho em 97, Donizete, Luizão, Juninho em 98, né, Ramon, enfim, esse time todo ali de 97 a 2000, que o time atropelava todo mundo. A gente ia para o estádio para poder... a gente falava, quando a gente ia para São Januário, a gente falava, o Vasco vai ganhar de quanto hoje? Era assim que a gente ia para o estádio, né? E esse gigante acabou adormecendo aí após os anos 2000, né? A gente sabe, né, que aconteceu algo grave que pudesse... que aconteceu. Não vou entrar no mérito de política, quem é a favor ou quem é contra, mas queiram vocês ou não, né, senhor Eurico Miranda e Antônio Soares Calçada são responsáveis pelos maiores títulos do Vasco, que o Vasco tem, né, até os dias de hoje, né? Então, assim, deve-se o devido respeito a esses personagens importantíssimos da nossa história e merecem todos os aplausos, sim. Tem os seus erros, tem os seus acertos, mas foram pessoas que, se o Vasco tem os títulos que tem hoje, é graças a essas pessoas também. Não só eles, mas os outros presidentes que passaram, que chegaram até eles e assim está passando. Depois disso, a gente teve alguns administradores que não foram legais, né? Acertaram algumas coisas, erraram algumas coisas, né? Mas no balanço todo não foi tão positivo, né? Muito por falta de títulos e até os rebaixamentos. Porém, a gente chega na política do clube com um negócio um pouco esquisito, né? O que acontece? A política do Vasco é uma política muito esquisita, né? Todo mundo sabe que a política do Vasco é a pior de qualquer clube no mundo, né? Você tem ideia, o Vasco tem mais partidos políticos do que o próprio Brasil, né? Brincadeira. Mas enfim, essa política ela foi roendo o Vasco de pouquinho em pouquinho, né? E foi aumentando assim gradativamente
até que a gente chegou na situação que a gente está agora, né? Falar para você que o vascaíno, ele tá feliz de ver o Vasco fora do Mundial de Clubes, não é, né? Infelizmente, não é, né? Então, assim, eu acho que algo precisa ser feito na política do Vasco. A gente precisa mexer na política do Vasco para que essas coisas comecem a mudar, né? E como que eu falo, como que eu penso que isso pode acontecer? Acontecer da maneira que aconteceu em outros clubes, como o Palmeiras, que brigava politicamente, o nosso rival Flamengo, que brigava politicamente, né? Enfim, essa galera que brigava muito politicamente e resolveram se unir, né, num retorno maior, que foram para os seus clubes. Hoje os seus clubes são financeiramente, né, os melhores do nosso país, né? Estão aí totalmente ricos, milionários, gastando e trazendo jogadores bons que dão resultado e a gente procurando migalha por aí. Isso não é Vasco, né? Isso, infelizmente, ficar pegando migalha por aí não é com o Vasco, né? Isso não conta a história do Vasco, né? Mas trouxe exemplo desses dois clubes aqui, que são clubes que a gente... O Palmeiras tem uma proximidade um pouco mais bacana, né? Já com o nosso rival nem tanto, né? Mas são políticas distintas que brigavam muito e se uniram por um bem maior, que era o bem das suas instituições. E isso o Vasco precisa fazer, a nossa política precisa acordar para que as coisas comecem a acontecer dentro do Vasco. Por que isso? Porque não adianta o fulano de tal estar no poder, como foi lá atrás, né? Com o Eurico, aí derrubaram o Eurico, aí botaram o Campelo, derrubaram o Campelo, puxaram o tapete do cara, deixaram o cara trabalhar, botaram o Salgado, apesar de eu não gostar, não deixaram o cara trabalhar também, teve algumas coisas, enfim, eu não sei de muita coisa nos bastidores, mas o que acontece é que o resultado dentro de campo não anda, a gente sabe que não anda, muito porque acontece muita coisa fora, e a política do Vasco atrapalha demais, a gente tem total consciência disso. Essa movimentação que eu estou pedindo aqui para esses movimentos políticos é uma união, cara. Senta com o gestor agora, que é o Pedrinho, né? Senta lá, conversa, vamos arrumar um jeito de todos se ajudarem de alguma forma. Pelo amor de Deus, a gente precisa estar ligados aí, juntos nessa, para que a gente consiga tirar o Vasco dessa merda que a gente está há mais aí de 25 anos, né? O Vasco precisa voltar a pensar grande, o Vasco precisa voltar a pensar de maneira como o Vasco é de verdade desde a sua essência. Está adormecido aí já há 25 anos, cara. O Vasco parou no tempo, né? Eu vi uma entrevista do Emiliano Dias uns tempo atrás, eu esqueci para quem que foi, mas ele disse, né, que o Vasco, a instituição Vasco da Gama não acompanha a torcida, não acompanha o crescimento da torcida, o que a torcida faz pelo clube, o clube não consegue acompanhar isso. É por isso que tem esse amor, né, que não é correspondido, né? A torcida do Vasco entrega muito pro clube e o clube não consegue entregar aquilo que a torcida quer. E é mais ou menos isso, que é assim que eu penso, tá? É assim que eu penso. O Vasco, a gente vem carregando o Vasco nas costas aí, a torcida com seus erros e com seus acertos também, muito mais acertos que erros, né? Diga erros porque tem algumas coisas que o Ministério Público ele acaba exagerando e tem outras coisas que a gente vacila também. Não pode deixar de falar também, né? Mas a gente acerta muito mais do que a gente erra. A torcida do Vasco é a menos culpada nisso tudo, né? Ela está carregando a torcida do Vasco está carregando o Vasco há muito tempo nessa fase, né? Nessa fase ruim. E o Vasco, o torcedor do Vasco precisa ser mimado, ele precisa ser feliz, ele precisa ter resultados do clube dentro de campo, que a gente consiga voltar a ser a imensa torcida bem feliz. É isso que eu penso, a gente precisa que o clube comece a entregar. E isso eu só vejo das nossas forças políticas se unirem e trabalharem a favor do Vasco, para que as coisas comecem a acontecer dentro de campo também, né? A gente sabe, né, que as coisas aconteceram, venderam a SAF totalmente aleatória, né? E todo mundo já sabia que ia dar merda, todo mundo foi avisado, enfim, e venderam mesmo assim. A gente está nessa pendenga aí, tendo que tentar revender agora. Não sei se está tendo revenda ou não, não é esse o assunto do vídeo, mas tentando correr quanto tempo é que a gente consiga de alguma forma colocar o Vasco no trilho de novo, né? E assim, cara, o Vasco já corre anos e anos e anos de atraso.
A gente olha para o Botafogo, que pegou uma SAF tem 3 anos, já está disputando o Mundial de Clubes, e antes não disputava nada. A gente pega aí um Bahia que está totalmente reestruturado, já está sem dívida, está pagando coisa, está sempre disputando lá em cima. Enfim, um Red Bull Bragantino, né, que nem torcida tem direito, né, tem lá a torcida local lá da cidade deles, mas é uma equipe que está sempre brigando, está sempre brigando, está sempre brigando. A gente não consegue que tem um potencial muito maior do que esses clubes. A gente, com todo respeito, óbvio, a gente não consegue chegar à frente desses clubes, né? Muito por conta dessas brigas que a gente tem internamente, que ninguém deixa ninguém trabalhar quando está no poder. Isso é horrível pro Vasco, gente. Acordem, pelo amor de Deus, isso não é hora, mas a gente está sustentando esse atraso, que é o que acontece com o Vasco hoje. O Vasco acaba sustentando o atraso que a gente está desde os anos 2000. A gente não consegue caminhar. E tirar esses anos de atraso, tem duas opções. Ou a gente se une e tira rápido, ou a gente continua se atrasando. Quanto mais atraso, melhor para os rivais, né? E assim acontece. E pior para a sua torcida. A gente sofre, os rivais ficam felizes com o nosso atraso e a gente vai ficando para trás. Uma prova muito viva disso aí é os 3 cariocas estarem no Mundial de Clubes, né? E a gente aqui assistindo. Essa é uma das coisas que eu coloco aqui para vocês aí da política do Vasco, que precisam entender isso, precisa ver que nós, torcedores, queremos a união de vocês, para que vocês consigam colocar o Vasco numa situação melhor. Situação melhor que eu digo para o Vasco é disputar título toda hora. Não é fazer uma vitória, um gol, não, o Vasco tem que ser constante, tem que vencer quase sempre, né? A gente sabe que é difícil vencer toda hora, mas é vencer ali mais do que perder, vamos botar assim, é disputar todos os títulos que entrarem para disputar, é fazer gol ali quase todas as partidas que se deve fazer, porque esse foi o Vasco que a gente conheceu, não é esse Vasco que está dormindo aí há 25 anos. Então assim, a gente sabe que muito disso que acontece por conta dessa política que deixa o Vasco na lama. A gente não consegue sair dessa areia movediça o tempo inteiro. Isso é muito ruim pra gente. Isso são anos e anos de atraso que a gente não consegue tirar de jeito nenhum por conta dessa política, né? E nós precisamos estar incomodados com isso. Nós precisamos estar totalmente inconformados com essa situação. Não só a diretoria atual, mas nós também que estamos de fora da torcida aqui, né? A política interna também tem que estar inconformada. Os gestores atuais precisam estar inconformados também. Mas esse incômodo e essa inconformidade, esse não estar conformado com isso, precisa estar no sangue de todo mundo, e nós precisamos estar unidos. Mesmo assim, inconformado, né, e incomodado com a situação do Vasco, de não aceitar o que o Vasco está vivendo agora, a gente precisa estar unido para que a gente consiga tirar o Vasco dessa. Senão a gente vai continuar aí nessa pendenga toda hora e não consegue sair da lama, não consegue sair dessa areia movediça que a gente entrou. Com isso, né, peço encarecidamente a todos vocês, e agora eu me dirijo ao pessoal que está também atuante na política do Vasco, né? Que está agora, como é que eu digo, que está no poder agora, né? Que no caso é o Pedrinho, né? E a sua companhia, que eu acho que não faz um mau trabalho, tá, gente? Obviamente que a gente precisa, que o bom trabalho, ele precisa também que o gol passe a sair, as vitórias comecem a chegar, mas eu acredito que o Pedrinho está colocando o Vasco num trilho que a gente vai ter bons frutos daqui a pouco. Porém, o Vasco precisa pensar grande. Pensar grande para o Vasco, para mim, hoje é o seguinte: a gente precisa muito botar como meta estar no Mundial de Clubes de 2029. É isso que eu penso. E isso passa muito pela nossa união, da política do Vasco, dos seus opositores, da situação e da oposição. Precisam, obviamente, que toda situação precisa ter uma posição atuante para que as coisas aconteçam, mas precisam estar unidos em prol do Vasco. A gente precisa ter um pouco mais de humildade e entender que o Vasco precisa de união. Então, o Vasco precisa colocar para hoje, para agora, já a meta como disputar o Mundial de Clubes de 2029.
né? Precisa, ou 30, não sei qual que é, acho que é 29, né? Se for de 4 em 4 anos, acho que vai ser isso aí. Então, assim, isso passa por quê? Isso passa por títulos brasileiros, Copas do Brasil, Libertadores, né? O Mundial no final do ano, que é o Intercontinental, precisa acontecer, o Vasco precisa estar frequentando essas competições para que em 2029 a gente esteja lá disputando esse Mundial de Clubes. Esse Mundial de Clubes que, para mim, está sendo uma grande surpresa, porque todo mundo falou que os europeus iriam amassar. Eu já tinha uma ideia totalmente diferente. Eu já sei que, na minha opinião, se botar um time europeu para jogar aqui no Brasil contra o Vasco em São Januário, os caras não vão ganhar, tá? Não vão ganhar. A pressão aqui é muito diferente do que lá. Se botar eles para jogarem contra o Palmeiras no Allianz Parque, não vai jogar, sabe? É isso que eu pensava já. E o Mundial de Clubes está favorecendo isso para mim, né? Por quê? Porque eu tô vendo ali um Borussia tomando um sufoco, entre aspas, do Fluminense, porque chutar gol também até eu chuto, né? Mas tomando ali, o Fluminense jogando pau a pau com o Borussia, o Porto jogando pau a pau, o Palmeiras jogando pau a pau com o Porto, enfim, né? Real Madrid empatando com o Real ali, com o Hilal também no pau a pau, enfim, são algumas questões que precisava ser colocada à prova, e esse Mundial de Clubes está mostrando que isso é muito capaz, tá? Isso é muito capaz. Na minha opinião, eu continuo tendo a mesma opinião. Eu acho que os europeus, eles não estão tão à frente assim da gente, e o futebol brasileiro andou um pouco, só que o Vasco precisa acompanhar as mudanças. O Vasco precisa acompanhar essas mudanças de alguma forma, para que a gente consiga chegar ao patamar desses caras num curto tempo. Porque também não dá pra gente ficar imaginando longo prazo toda hora, longo prazo. O torcedor do Vasco está enjoado de ficar escutando essa parada de novo, de longo prazo, toda hora. O Vasco continua numa reestruturação constante nova, toda hora a gente está numa reestruturação. Então a gente precisa, de fato, ter essa reestruturação e partir para dentro do problema e mirar esse Mundial de 2029. E isso passa por esses títulos que eu falei para vocês aqui. Outra coisa, o Vasco precisa muito ter força política, né? A gente vê aí, nessas épocas aí que eu sinto muito saudade do Eurico Miranda, que tinha uma força política estrondorosa, né? E o Vasco precisa voltar a ter essa força política, né? Nos bastidores. Bastidor ganha jogo. Bastidor do Vasco, principalmente, porque tem uma torcida enorme, tem um peso enorme, ganha jogo. Então a gente precisa ter, né? Agora fica aí, que eu acredito que é o que o Pedrinho vem fazendo, né, com essa ida dele junto com a seleção, vem estreitando os laços, enfim, a gente precisa voltar a ter essa força política dentro da CBF, para que as coisas comecem a andar também a nosso favor, porque a gente não pode deixar isso ficar passando toda hora e o Vasco não ter força politicamente para brigar por algo. Um exemplo, mudar uma data de jogo, mudar um calendário, o Vasco precisa ter essa força política. Um exemplo disso, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E eles cancelaram as suas a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, 12ª, perdão, porque queriam se preparar melhor para o Mundial, para ter mais tempo. E eles foram atendidos. E o Vasco não tem essa força para pedir algo do tipo para poder fazer, porque não tem essa força política. Então o Vasco precisa ter essa força política, na minha opinião. A gente precisa voltar a ter essa força política. O Vasco precisa muito voltar a ser o Vasco que a gente conhece. Um Vasco brigador, um Vasco campeão, um Vasco que bota medo nos seus adversários, em casa e fora dele. Então o Vasco precisa urgentemente voltar a ser o Vasco que ele sempre foi, que ele está adormecido aí há 20 e poucos anos, 25 anos. O Vasco precisa muito voltar a ser o Vasco que a gente conhece. O Vasco precisa entender que a gente precisa andar logo nesse tempo, que a gente consiga voltar a ser o Vasco que a gente imagina que o Vasco pode ser daqui a 1 ano, 2 anos. É para ontem, não dá para esperar mais, é para ontem. O Vasco precisa pensar e agir como o clube gigante que é e que sempre foi, né? Ter uma prática saudável na sua gestão financeira também é de excelência, né, muito grande. É o que o Pedrinho vem fazendo agora, né, de estar colocando o Vasco no seu trilho.
E é isso que eu penso, cara. Só que assim, não adianta mesmo depois do Pedrinho sair e torrarem tudo depois de novo. Não adianta. Muda o estatuto do clube, coloca, né? Com que as pessoas que forem entrar ali, se elas fizerem de fato alguma coisa errada com o clube, que ela pague por isso, que a pessoa física pague por isso. Não deixe isso na conta do clube, porque de 345 milhões que o Eurico deixou lá quando o Banco of America, que está patrocinando o Mundial de Clubes, saiu de 345 milhões, hoje já é 1 bi 400. Isso é culpa do Eurico? Não. Culpa do Eurico é os 345. E o restante? Quem que fez? Porque a gente tem que acostumar a responsabilizar quem é responsável, né? Não é ficar, culpa do fulano, não é isso. A gente precisa entender que o Vasco precisa ser gerido de forma profissional e isso vai dar frutos pra gente, né, daqui a pouco. Então essas práticas saudáveis e mentalidade vencedora pra gente chegar sempre à frente. Esse Mundial de Clubes 2029, bata na tela de novo, precisa ser uma meta pro Vasco, precisa. O Vasco precisa chegar nesse Mundial de Clubes de 2029. Para encerrar, rapaziada, desculpa, até o vídeo ficou um pouco longo, mas encerro aqui com esse pedido de união dos grupos políticos do Vasco, os personagens do Vasco, as pessoas públicas do Vasco, todo mundo, cara, chama o Pedrinho para conversar, senta lá, conversa, ou se o cara não quer conversar, pelo menos para de bater na internet, cara, vai conversar com o cara. A gente precisa ter paz, o Vasco precisa de paz, gente. O Vasco precisa de paz. Se o cara tá fazendo o trabalho dele, procura entender. Se você não for de acordo com aquilo que ele tá fazendo, contesta com ele, cara. Não fica jogando pra torcida toda hora, que isso só inflama o ambiente, atrapalha tudo que tá acontecendo, né? Falo isso porque o Pedrinho é um cara que eu não conheço. Eu conheço o Pedrinho pessoalmente, estive com ele 2 vezes, né, por alguns jogos que ele fez por aqui, né? Mas a gente não troca ideia. Mas assim, procura entender o que o cara tá fazendo. Não fica só batendo toda hora. O Vasco perde, nego bate. O Vasco ganha, nego não bate. O Vasco perde, nego bate. Cara, para com isso. Pelo amor de Deus. A gente precisa de união. O Vasco precisa de união. A gente só vai sair dessa merda que a gente tá há 25 anos quando todo mundo se unir. O Vasco precisa se unir para que a gente consiga sair dessa merda. Então, assim, isso é para ontem. O Vasco precisa acordar. Esses grupos políticos precisam parar de deixar um pouco essa valentia de lado, né? Essa grosseria de lado e abraçar o clube. E abraçar o clube hoje passa por ajudar o Pedrinho a fazer uma boa gestão. Vocês querendo ou não, é isso. Como foi com o Campelo, como foi com o Salgado, como foi com o Eurico, como foi com o Roberto, como foi com o Calçada, como foi com todo mundo. Passa por isso. Hoje passa por isso. Passa por abraçar o Pedrinho. Então, assim, peço encarecidamente, né, que todos vocês que têm essa rusga, né, com o Pedrinho, que apare isso e ajude o cara a administrar o clube de uma forma um pouco mais pacífica, para que a gente consiga sair dessa porcaria que a gente está há 25 anos. A gente precisa estar no Mundial de Clubes de 2029. E isso passa por vencer títulos importantes internacionais e também títulos importantes nacionais. Então, fica a dica, desculpa o desabafo, um vídeo grande, mas é isso. Compartilha, manda para todo mundo precisa saber disso, né? Comenta e tamo junto, rapaziada. Valeu!